gente, para quem não me conhece, eu sou Tiana Magliari, professora de Química. A nossa aula hoje, sempre reforçando, né, é uma aula gravada, que depois eu subo para o YouTube, para quem não pode assistir aqui no ao vivo. Eu sempre tiro o rostinho de todo mundo, só fica aparecendo ali o meu rosto. O bate-papo está aberto para quem quiser tirar dúvida. Por mais que a aula fique gravada, eu quero reforçar como é importante o ao vivo, de poder estar aqui, tirar as dúvidas e daí a gente evoluir para os próximos conteúdos. A nossa aula de hoje, já para quem está acompanhando aí a primeira vez, depois eu libero esse material para vocês. Essa aí na foto sou eu. Depois eu libero esse material para vocês, desse aulão de hoje, de reação de neutralização, lá no canal do Telegram, tá? Que é, inclusive, o canal que eu também libero o link. E eu pretendo, inclusive, movimentar mais o canal, trazer ali mais alguns conteúdos interessantes para vocês. Eu só estou me organizando para isso nesse processo aí, o ERJ, e, ao mesmo tempo, o Enem, meio que já começando, principalmente depois de ter saído as notas e o SISU acontecendo. Antes da gente trabalhar a reação de neutralização, eu quero passar rapidamente ali por base, que a gente também conhece como hidróxidos. Por que eu preciso disso? Para a gente trabalhar a reação de neutralização, em que ocorre a formação de um sal, a gente precisa entender que o sal ele vem da reação entre uma base e um ácido. E o que a gente vai entender como base? A gente vai pegar como base a teoria de Arrhenius, tá? E essa teoria de Arrhenius, ela diz o seguinte para mim: a substância que, em presença de água, sofre dissociação iônica, ela libera como um único ânion, que é lá, né, o meu íon negativo. Esse único ânion é a hidroxila, é o OH-. Liberou OH-, a gente já entende aquilo como base ou como hidróxido, podendo vir nessas duas nomenclaturas. E aqui eu coloquei o exemplo, acredito que o mais famosinho, que é o hidróxido de sódio. Agora, indo para ácidos, mas antes de eu passar o slide, acompanhou aqui o que é uma base? O que eu quero saber também de vocês é, vocês conseguem entender que essa dissociação, ela sempre vai acontecer na hidroxila? Ela sempre vai aparecer para mim, a quebra, né, na hidroxila. E aí eu vou ter um metal aqui e vou ter o OH ali como meu ânion. Ok? Qualquer coisa, vai falando comigo aí no bate-papo. Obrigada, Carol. Agora, quando eu trago os ácidos, antes da gente entrar em ácido em si, eu quero só lembrar o seguinte: ácido, eu tenho duas classificações para ele. Os hidrácidos, que é quando eu tenho o hidrogênio e um ametal, e eu tenho os oxiácidos, que é quando eu tenho hidrogênio, ametal e o oxigênio. Os dois valem, são classificações dentro da função ácido. E o que eu vou trazer para a gente como ácido, seguindo a teoria de Arrhenius? Ácido é aquele cara lá que, em presença de água, sofre ionização. Nessa ionização, o cátion que ele vai liberar, o íon positivo que ele vai liberar, é o H+. É o que vai caracterizar. Então, o meu ácido sempre vai quebrar aqui, ó, no H. Independente se ele for um hidrácido ou um oxiácido. O hidrácido vai liberar
o H e o ametal, o oxiácido libera o H e o ametal juntamente com o oxigênio. Mas a quebra sempre acontece no H. E eu trouxe aqui duas formas desse H+ aparecer para a gente. Ele pode vir ali como H+, ou ele pode vir aqui como H3O+, tá? São formas diferentes de representar, mas trata-se da mesma coisa. É o H+ presente no meio, caracterizando a acidez do meu composto. Aí, agora, nós vamos para o sal. Como assim? Eu tenho a minha base liberando OH-. Eu tenho o meu ácido liberando H+, tá? E aí, essa minha base, ela vem com um metal e o OH-. O meu ácido, vou pegar aqui um H+ e um ametal. O que vai ser, então, o meu sal? A união desses caras. Ó, eu vou pegar o... Calma aí que eu cliquei no negócio errado. Eu vou pegar aqui o meu metal, vou somar, ou seja, ele vai reagir com o meu ácido. Peguei a base, peguei o ácido e vou reagir. Como que funciona isso? O metal, nós vimos, vai vir aqui da minha base, que quebra no OH. O ácido quebra no H+. O metal, se a gente lembrar lá de tabela periódica, ligações químicas, são elementos que querem dar elétron. E aí, o ametal quer receber elétron, tudo pela estabilidade ali na regra do octeto. Eles se juntam. Eu tenho o meu metal se juntando com o meu ametal. E aí, nesse processo, sobrou ali para mim o... Deixa eu botar aqui uma soma. O H+ e o OH-. Aí diz que H+ com OH- é um tal de H2O, é a minha água. Boa, Carol. Tá ali a minha neutralização acontecendo, beleza? E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Vamos lá lembrar de ligação química, vamos lembrar do conceito, né, dessas situações, que é a seguinte, o que eu quero lembrar aqui, vem comigo. Quando ocorre a formação desse sal, gente, o que a gente precisa ter em mente? Que eu tenho ali, né, nesse caso, eu tenho que manter o meu sal ou qualquer substância, né? Mas eu vou focar aqui no sal, neutro. Ele tem que ser neutro. E é onde a gente dá aquela vacilada, digamos assim, de esquecer isso aí. E aí a gente acaba errando a montagem, né? A fórmula final desse sal. O que eu estou falando? Eu estou falando disso aqui, ó. Esses caras aqui precisam ser neutros. A carga do metal precisa ser anulada pela carga do ametal. Tá? Então, dentro desse exemplo aqui que eu trouxe, desses, o NaCl. Por que é NaCl e não é Na2Cl? Já pensaram nisso? E aí, outra coisa que eu quero saber, além de já pensaram nisso, vocês entendem por que NaCl é o correto e Na2Cl é o errado? Isso está muito claro na cabeça de vocês? O motivo disso acontecer? De onde vem essa fórmula NaCl?
Fala aí para mim no bate-papo, sim ou não. Só para eu entender se vocês estão aqui me acompanhando nessa viagem de ligações químicas, de cargas, neutralização da fórmula do meu composto. Fala para mim sim ou não. E se alguém quiser falar no microfone, pode falar também que eu estou com fone. Porque o Na é da 1A e o Cl é da 7A. Sim, essa é uma das justificativas. E aí, Carol, vou aprofundar aqui e vou junto com você. O Na está na família 1A, certo? O NOx dele é mais 1. O cloro está na família 7A. A família 7A, quando não tem presença do oxigênio, vale menos 1. Por isso que é NaCl, ó, mais 1 com menos 1, já deu 0. A minha molécula está neutra, a minha estrutura está neutra. E é isso que a gente tem que entender. Por isso que NaCl é o correto, Na2Cl é errado. Outra forma de vocês entenderem isso. Na está na família 1A, como o Carol já bem disse. A família 1A tem a tendência de doar um elétron para atingir o octeto, que ela termina em S1. E a família 7A, que é onde eu tenho a localização ali do meu cloro, eles querem receber um elétron para ficarem também com a última camada, com a camada de valência preenchida com 8 elétrons. A gente pode trabalhar nessa questão de dar elétron, recebe elétron, porque o sal é uma ligação iônica, ou então a gente pode vir ali no NOx e lembrar daquele macetezinho da ligação iônica, que é o seguinte. Pega lá. Vou botar aqui. Vou manter o NaCl. O Na tem NOx fixo menos 1. O cloro tem NOx fixo, quando não em presença de oxigênio, valendo menos 1. Desce invertido. Já viram esse macete? E aí ficaria Na1Cl1, que é o meu NaCl. Vocês conhecem esse macete do desce invertido? Vale sempre para ligação iônica. Eu acho ele um adianto de vida para a gente. E aí ele vai valer, claro, quando você está em dia com o conteúdo ali de inox. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Essa questão do sal, a reação de neutralização. Fala comigo aí, por favor, todo mundo. Só a Carol está falando. Fala para mim, tudo bem? Não está tudo bem? Como é que está essa situação? Coloquei aqui, ó, alguns sais famosinhos, tá? Que podem aparecer na nossa vida. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O carbonato de cálcio, que é o calcário, né? Sulfato de cálcio, que é o gesso, o giz, essas coisas. Bicarbonato de sódio, que é muito famoso ali por ser um agente de limpeza, aparece medicamento e tudo mais. Ok, Júlia, ok, Carol. Cheguei no meio do raciocínio, mas está indo. Tudo bem. Qualquer dúvida, me chama. Aí, ó, vou passar aqui, porque aqui eu falei a beça, né? Nesse slide aqui, eu falei a beça. E aí, eu sempre gosto de liberar para vocês, né, o material de forma mais completa que eu conseguir. Então, as coisas que eu falo, eu meio que também trago aqui, né, para vocês, quando tiverem a leitura, quando tiverem esse material em mãos, para que vocês possam ler e compreender o que foi falado. E também, para se, tipo assim, eu estou lendo, mas ainda assim eu estou com dúvida, você vai poder ver a gravação lá no YouTube. E aí aqui eu trouxe um pouco mais sobre essa reação de neutralização, que a gente já falou, né? Eu tenho ácido, eu tenho uma base, e ocorre a formação do sal e da água. Mas por que não é, sei lá, por que o nome
é reação de neutralização. É onde eu quero conversar com vocês, porque pode aparecer isso nos enunciados. Esse é um conteúdo que pode aparecer para a gente relacionado a pH, por exemplo. Tá? E aí, só para a gente passar ali numa revisão, eu tenho o ácido que apresenta um pH menor que 7. Eu tenho uma base que apresenta um pH maior que 7. E o meu sal, quando ele vem ali neutro, ele vai ter um pH igual a 7. Tá? É interessante a gente estar por dentro disso aí. Por quê? Porque às vezes ele pode falar assim, pode trazer no enunciado alguma história falando sobre a neutralização total, obtendo um pH igual a 7. Ele pode trazer essa nomenclatura e eu não quero que a gente deixe uma questão passar ou erre uma questão por falta de vocabulário, tá bem? Então, por isso que eu trouxe esse slide aqui para a gente. Agora, antes da gente cair dentro, quando eu digo a gente cair dentro, eu vou deixar vocês aí fazendo exercício, para eu compreender se vocês de fato entenderam e tudo mais, eu quero falar sobre balanceamento por tentativa. E quero deixar bem claro que isso aqui vale para reação de neutralização, como também vale para outras reações, combustão. Dá para aplicar isso aqui super tranquilamente, tá? Decomposição, síntese, dupla troca, simples troca, aquelas classificações ali das reações químicas, a gente trabalha por método de tentativa, tá? Normalmente, reação redox, em que ocorre oxidação e redução, que a gente trabalha por delta NOx, né? Que é um outro tipo de balanceamento. Mas aqui super cabe o método de tentativa, que nada mais é do que o lance de seguir uma ordem de elementos. Que ordem? E se vocês repararem, por que se chama, né, lei do macho? Não é porque tem ali todo um raciocínio de metal, no meu M, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se você seguir isso, vai dar para a gente balancear a reação. E aí eu digo mais, sabe lá, quando ensino fundamental que rola isso? Quando a gente fazia prova, era chamado prova real. Quando você, por exemplo, assim, vou subtrair isso aqui, fazer uma subtração. Aí depois você soma só para ver se a matemática lhe deu certo, se a conta fluiu. A prova real do balanceamento por tentativa é o oxigênio. Cara, se o oxigênio no final bateu, pronto, tá tudo tranquilo. Quando ele não bate, tem alguma coisa errada nesse pagode aí. A verdade é essa, tá? Então, sempre pensando em metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. E daí, então, seguindo essa ordem, o oxigênio bateu, tá de boa. O oxigênio não bateu, dá uma olhada na sua reação química, vê se o sal que você formou tá certinho e tudo mais, tá? Já conheciam isso aqui, né? Balanceamento por tentativa? Ou tem alguém que está ouvindo isso pela primeira vez hoje? Acredito que sim. Perfeito. E aí, agora, antes da gente trabalhar a reação de neutralização em si, porque eu quero, no final dessa aula, que vocês façam a reação completa e balanceiem essa reação, tá? Eu trouxe uma reação já pronta, já tem reagente e tem produto.
E aí eu vou dar aqui uns minutinhos para vocês fazerem essa reação, tá bem? Se quiser, pode usar e abusar da tabela periódica, que ajuda a identificar metal e ametal. E aí vai falando para mim assim no bate-papo, foi, não foi? Porque aí eu volto para a gente trabalhar essa correção. Enquanto isso, eu vou ficar aqui muda e quietinha para não atrapalhar vocês. Voltando aqui, vamos lá. Ó, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O metal aqui em questão é o sódio. E aí, quando eu falo produto e reagente, tudo bem para vocês? Ó, produto, reagente. Depois da seta é o produto, antes da seta é o meu reagente, tá bom? Vamos lá. No meu reagente, eu tenho 2 sódios. No meu produto, eu tenho um só. Então, eu vou só aumentar essa reação aqui, que a minha letra lá não é nada pequena. Nem aqui eu consegui ter espaço. Eu preciso ter quantidades iguais lá do outro lado também de sódio. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Balancear sempre é na frente da substância. Você nunca vai colocar, por exemplo, um 2 aqui subscrito. Isso não vai rolar. E aí, 2 NaCl. Agora eu vou para o meu ametal, que é o cloro. Eu tenho um cloro nos meus reagentes. Quando eu coloco esse 2 aqui, ele passa a ter 2 cloros também. Então, por conta disso, eu vou ter 2 HCl. Carbono, que é o cara que está aqui. Um carbono aqui, tudo certo. Hidrogênio, 2 aqui, 2 aqui na minha água, tudo certo também. O oxigênio, eu tenho 3 desse lado. E aí, aqui eu tenho 2, com mais 1, 3. Pronto, tá feita a minha reação e balanceada. Eu tenho 1 mol do carbonato de sódio reagindo com 2 mols do ácido clorídrico, formando 2 mols do cloreto de sódio com 1 mol de água e 1 mol de gás carbônico. Tudo bem até aqui? Foi tranquilo isso? Fluiu o negócio? Sim, perfeito. Agora, novamente, eu vou ficar muda aqui, mas agora eu quero o seguinte. Eu trouxe 3 reações. Eu quero que vocês façam a reação e balanceiem a reação. Tudo bem? Vai lá, pode começar. Qualquer dúvida, joga aqui no bate-papo que eu volto e explico e soluciono a dúvida de vocês. Se vocês preferirem, preferirem na verdade não, tá, gente? Vou dar uma dica aqui para vocês. Assistam a aula com papel, caneta, igual escola real, cursinho. Escrevam essas coisas, tá? Se quiser depois me mandar a foto lá no direct do Instagram, super pode, tá bem? E para me ajudar também seria ótimo se vocês também tirassem foto, postassem, marcassem lá, para que a gente possa trazer mais e mais pessoas aqui nos nossos aulões. Pronto, agora eu vou ficar muda real. Deixa eu só ler aqui sua pergunta, Caroline. O lítio é uma base forte, o HF é um ácido moderado. Isso afeta o balanceamento? Não, não afeta em nada. Tá? Essas questões, gente, de ácido forte, base fraca, essas coisas assim, isso a gente vai considerar, e a questão vai te informar isso, né? Dentro de soluções, dentro de constante de equilíbrio,
para você trabalhar ali uma solubilidade do sal, uma solubilidade. Você está entendendo? Numa reação de neutralização, vai lá, neutraliza e balanceia. É desse jeito, tá bom? Porque o NOx dos dois, mais 1 e menos 1, isso aí já anula. O Li é mais 1, o F é menos 1. Então, a proporção é 1 para 1 e a gente forma ali o fluoreto de lítio, LiF. É isso. Beleza, já fez. Júlia está fluindo, está conseguindo fazer aí. Milena chegou agora. Bom dia, Milena. Maiara, você que está aí quietinha, tá tudo bem? Tá mais ou menos. Tá tudo bem? Tá compreendendo, Maiara? Qualquer coisa, fala aqui no bate-papo, ou então, se quiser acionar o microfone, pode acionar o microfone também, tá bom? Tá mais ou menos. Vou fazer, e aí a gente vai trabalhando e tirando dúvida em cima disso, caso role alguma pergunta aí, ou então, sabe quando a gente também tem a dúvida, que a gente não sabe nem a dúvida que a gente tem? Existem uns negócios assim, né? E aí, eu vou fazendo e você vai reparando qualquer coisa, vocês vão reparando se tiver alguma parada aí, tipo, eu não tinha entendido, agora eu entendi. Vamos lá. Primeira coisa, eu coloquei um passo a passo aqui, porque é para realmente vocês levarem para a vida. Separar H+ e OH-. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é simular essa quebra aqui. Separei esses caras. Agora eu vou formar o sal. Nós já sabemos do conceito de sal, que é o metal, no caso aqui o Na, com o ametal, respeitando as cargas. A carga ela não aparece na nossa reação. Mas, se você está começando esse conteúdo, se você ainda está se familiarizando com esse tema, coloca aqui, ó, mais 1, porque o sódio é família 1A, menos 1, porque o bromo é família 7A. Mais a água, que a gente já sabe que forma. O sal em questão aqui, ó, desce invertido naquele nosso esquema, ele já fica o meu NaBr. Analisa aqui. Até aí foi. Boa, Júlia. E aí, talvez, pode ter sido isso aqui que, de repente, rolou uma confusão. Agora, a gente fez ali as 3 etapas e agora eu vou para o balanceamento. Se vocês analisarem, vamos lá, metal, sódio. Eu tenho um sódio no reagente, eu tenho um sódio no produto. Bromo, que é o meu ametal, eu tenho um bromo no reagente, eu tenho um bromo no produto. Carbono não tem aí nessa minha equação. Vou para o hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios no meu reagente. Conseguem ver? Eles estão separados e aí eu somo eles. Eu tenho 2 reagentes no meu... 2 hidrogênios no meu reagente. E aí, eu tenho 2 hidrogênios no meu produto, porque H2, ó. Eu tenho um oxigênio no meu reagente, que está vindo ali do meu NaOH. E eu tenho um oxigênio ali no meu produto. A reação sozinha já se balanceou. Vê se foi essa pulga que você ficou aí atrás da orelha, Júlia. De tipo, ué, mas já tá certo. O que eu faço aqui? Você não faz nada. É isso, você não faz nada. Entendeu? Tipo, ela por si só já balanceou. Deixa eu colocar aqui o Na direitinho para vocês entenderem como essa equação tem que ser apresentada para caso aqui alguém faça uma prova discursiva em algum momento. É isso aqui, tá? É isso. Podiam ser todas assim, real, nessa vibe. Agora, ó, mesmo passo.
quebra no H, quebra no OH. Juntei lítio, que vale mais 1, com F, que vale menos 1. Seria brometo de sódio? Sim, seria brometo de sódio, Milena. E água. Adivinha? Está na proporção 1 para 1 também. Está na proporção 1 para 1. Aí, ó, eu fiz questão de trazer aqui esse HCN. Por quê? Porque ele é um ácido famosinho e que ele foge um pouquinho da regra por conta de ser com cianeto, tá? Só para gente, tipo, já vi esse ácido, conheço ele. É o ácido cianídrico, tudo bem? E aí, ó, quebra aqui no OH. Eu tenho, então, KCN mais H2O, novamente na proporção 1 para 1. Gente, vou falar os nomes dos meus reagentes e dos meus produtos para a gente familiarizar. Se rolar, tipo assim, vocês sabem que a gente combina aqui, né, qual é as nossas próximas aulas. Se tiverem muito problema com isso, podem me chamar no direct e falar assim, Tiana, tu falou o nome lá dos negócios e eu dei uma leve viajada. Tudo bem, tá? Eu só preciso... Eu vou sempre puxar além do que eu trago. A aula de hoje era para falar reação de neutralização. A gente falou de ácido, a gente falou de base, eu do nada meto umas nomenclaturas aqui. Eu sempre vou puxar. E aí vocês que vão falar assim para mim, ó, eu tô aqui. Preciso de mais um conteúdozinho para chegar lá, tá bem? Aqui, ó, eu vou grifando e falando. HBr, ácido bromídrico. NaOH, hidróxido de sódio. NaBr, brometo de sódio, tá? HF, ácido fluorídrico. LiOH, hidróxido de lítio. LiF, fluoreto de lítio. HCN, ácido cianídrico. KOH, hidróxido de potássio. KCN, cianeto de potássio. Tá bem? Depois vocês me falem se, tipo assim, Tiana, tive um leve surto, ou então, se quiser, já pode falar agora, tá bom? Mas depois, qualquer coisa, pode me chamar no direct e falar assim, olha, professora, teve um negócio que você falou lá durante a aula que eu boiei. Tipo, eu aceitei, mas se eu te falar que eu entendi, aí já é outro pagode, tudo bem? Não tem problema. Eu só preciso realmente desse feedback de vocês para poder pensar nas próximas aulas. Deu para acompanhar? Amém. É isso aí, é sobre isso. É sobre isso. Por que eu estou falando isso? E por que, inclusive, que eu escolhi esse tema, né? Reação de neutralização. Gente, Tiana, vai cair no Enem para você fazer HBr mais NaOH? Uma questão somente sobre isso? Dificilmente. Seria o nosso sonho? De repente, seria o nosso sonho. Mas, difícil. Essa reação de neutralização, cara, ela vai aparecer para você numa questão de estequiometria, ela vai aparecer para você em soluções, ela vai aparecer para você em pH, porque, né, a gente já viu que tem tudo a ver pH com ácido, base e formação de sal. Vai aparecer para você, talvez, ali em equilíbrio químico, tá? E aí, às vezes, a galera tá chegando ali, ou então no Telegram, ou então no direct do Instagram, professora, não estou entendendo como é que eu acho a formação de... Como eu acho a molaridade do sal formado. Teoricamente, a dúvida dessa pessoa está em soluções. Molaridade, cálculo de concentração molar. Só que aí, na verdade, ela não soube formar o sal. Como é que eu vou achar mol de alguém se eu não achei a substância correta? E aí foi quando eu percebi isso. O problema, às vezes, não é na estequiometria, não é em soluções. É lá atrás, funções inorgânicas e reações químicas. Tá? Então, também fiquem atentas a isso aí, de compreender, e eu reforço isso para todo aluno, e reforço muito isso lá no Instagram. Analise o motivo do seu erro. Porque, às vezes, o motivo do erro não é o tema que você está ali fazendo exercício. Não é necessariamente
constante de ionização. Ah, não sei achar o Ka aqui desse ácido. Não. Você não sabe quem é o ácido, porque ele colocou lá a nomenclatura do cara e você não sabe montar aquela fórmula. Então, o seu problema está em funções inorgânicas. Presta atenção nisso aí, principalmente quando chega na fisicoquímica, que dá o pagode fica avançado, tá bem? Então, fiquem atentas. E agora, seguimos com a reação de neutralização, mas vocês vão ver que eu também acelerei o ritmo do pagode aqui de novo. Vai lá, vou ficar muda para que vocês façam e fala comigo no bate-papo, foi, não foi, para eu vir aqui e voltar para a correção e a gente comentar. Vai lá. Vamos nós. Perceberam que a coisa deu uma mudada. Aqui já não ficou naquele tipo, fiz a reação, ela sozinha se balanceou, igual aconteceu aqui nesses exercícios anteriores. Mesma coisa sempre. Gente, outra coisa que atrapalha a gente é a tal da ansiedade de sair fazendo negócio rápido. Antes do rápido, antes de caminhar, engatinha. Não tem problema nenhum, tá? Separa H+, separa OH-. Separa H+, separa OH-. Boa, Júlia. Aqui, ó, eu tenho alumínio e cloro. Alumínio tem NOx fixo mais 3. Cloro menos 1. Antes da gente terminar isso aqui, mesmo se você não soubesse que o alumínio tem NOx fixo, vocês conseguem descobrir o NOx do alumínio através da base que ele vem? Isso, vocês conseguem trabalhar essa carga? Caroline diz que sim. Perfeito. Júlia, Maiara, boa, sim, faz o cruzamento. Perfeito, perfeito. Então tá ótimo. E aí, desce invertido, né? Então, esse meu sal vai ser AlCl3 mais água. Pronto, minha reação está feita. Deixa só eu trocar esse negócio aqui, a ordem, para a gente trabalhar com esse balanceamento. O que acontece aqui? Vamos para metal, alumínio. Um aqui, coisa linda. A metal, cloro, um aqui, 3 aqui. Então, eu vou ter que ter 3 HCl aqui. E carbono não tem, hidrogênio, 3 com mais 3. Eu tenho 6 hidrogênios. E aqui eu só tenho 2. Então, o número na frente multiplicando 2, que dá 6. 3 águas. Entendeu o raciocínio aqui? Do 3? O número que multiplica e dá o meu 6 aqui do reagente. E aí, com isso, é aquele lance que eu falei. O oxigênio ele vem para falar para você assim, ó, o pagode está organizado, o pagode está funcionando, a coisa está dando certo. Que é 3 oxigênios, 3 oxigênios. Ele é a sua prova real. Se ele deu errado no final, normalmente, não vou dizer que 100%, mas o problema está aqui. Normalmente, quando o oxigênio não bate, você formou um sal errado. Então, você já pega esse bizu e já acompanha isso aí. Tudo bem? Todo mundo acertou essa aqui? Se errou, errou onde? Acertou no sal formado, acertou no balanceamento? Sim ou não? Júlia, sim. Caroline, sim. Maiara, Milena. Estou perdida já, quem está aqui. Sim, tá ótimo. Aquele lance, né, dos nomes. Ácido clorídrico. Foi, grifou? Ah, tá. Ácido clorídrico, hidróxido de alumínio, cloreto de alumínio. Pronto. Repare que tudo que eu falei até agora tem NOx fixo. Os metais têm NOx fixo. Então, eu não precisei acrescentar nada. Gente, se não tiver NOx fixo, você tem que dizer esse NOx em romano. Um exemplo aqui. Já estou eu indo na nomenclatura, mas vou dar um exemplo aqui. Fe
SO4. Esse ferro aqui vale mais 2, esse SO4 sozinho vale menos 2. Esse cara aqui é o sulfato de ferro 2. Você tem que trazer isso na sua nomenclatura, hein? Não se esqueçam. Tá? Ou sulfato ferroso, que é o menor NOx, termina em oso. Se fosse o maior, seria sulfato férrico, que é o sulfato de ferro 3. Então, fica atento a esse lance da nomenclatura quando não tem NOx fixo. Foi um parêntese enorme que eu abri aqui durante a aula, mas é sobre isso. Vamos embora. Mais um aí para vocês, com uma base muito famosinha, que também vale a gente guardar no coração. Vai lá. Eu coloquei essa base aqui para gerar esse comentário que a Carol fez. O NH4 me confunde um pouco. E aí é onde a gente se apega no conceito. Você já sabe que a base quebra no OH. O ácido quebra no H. É isso. Quebra aqui, quebra aqui. Você já sabe isso. E aí, o que sobra do seu ácido? O S e da base o NH4. Você vai trazer esse NH4 todo contigo. NH4 e o S. O NH4 vale mais 1. O S vale menos 2. Tudo bem? Desce invertido, eu tenho, então, NH4, 2S. Mais H2O. Essa é a sua reação. Vocês conseguem perceber que é uma reação desse tipo que pode aparecer para a gente. Uma base não muito comum, um ácido não muito comum, mas a gente sabe os conceitos, a gente sabe que o ácido quebra no H+, a gente sabe que a base quebra no H-. E aí você vai chegar no Enem e você vai falar assim, eu sou aluna de Tiana, pelo amor de Deus, gente, para cima de mim, tu quer mandar essa para cima de mim? Eu, a preparada, pelo amor de Deus, não vai rolar. Quebrou no H+, quebrou no H-, junta metal com ametal e forma sua água. É isso. Não tem o que a gente inventar aqui nesse processo. Tá bom? De verdade, tá bom? Quem surtou já voltou do surto, já está recuperada. Eu só esqueci de colocar entre parênteses. Nesse caso aqui é muito importante o entre parênteses, porque o NH4, né, ele... Se você não botar entre parênteses, está NH42. Então, o parêntese aqui é legal e necessário de ser lembrado. E aí, vamos agora balancear o pagode. Deixa eu apagar aqui para a coisa acontecer. Eu tenho o meu metal, aí presta atenção aqui, ele não vem da base? O meu metal é o NH4. Eu sei que é um metal, tá, gente? Mas quem está vindo ali como se fosse o metal? O NH4. Tem 2 aqui. Então, 2 aqui na frente. Um enxofre. Não tem o carbono. 2 hidrogênios com mais 2 hidrogênios. Reparou que eu nem peguei o hidrogênio do NH4? Porque eu considerei o NH4 como se fosse um negócio só. O hidrogênio do NH4 já está balanceado. Eu estou pegando o hidrogênio do H+, e o hidrogênio da hidroxila, dando 4. E aí eu tenho 2 águas para ter 4 hidrogênios aqui desse lado. Fechei aqui, ó, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Está balanceada a minha reação. Fala comigo, deu para entender, não deu para entender? Como que está aí esse negócio? Foi ou não foi? Deu e acertei. É perfeita, né, gente? Isso que é bom. Perfeito, perfeito. E aí, vamos agora para o nome, tá? Antes da gente finalizar aqui a nossa aula. Ácido sulfídrico, hidróxido de amônio
com O, amoniô, e sulfeto de amônio. Tudo bem? Gente, trabalhamos reação de neutralização, tá? Qualquer dúvida, fala comigo no direct do WhatsApp para a gente poder solucionar isso aí, e eu vou enviar esse material para vocês em breve, tá bem? Primeiramente, muito obrigada a quem acompanhou, né, aqui no ao vivo, quem também vai ver a gravação e está acompanhando até o final. Qualquer dúvida, fica à vontade em me chamar, ok? Deixa só eu encerrar agora aqui a gravação para a gente conversar mais aqui e atualizar nossas fofocas aqui no ao vivo.